Amados, quero trazer à tua memória um texto lindo e maravilhoso que esse ano Deus nos deu. A Carol acabou de orar pelos nossos projetos de vida, e aqui nós temos uma meta que Deus propôs para nós, que é o ano do frutificar. Dentro, irmãos, dessa palavra frutificar, existe revelações tremendas e que a igreja precisa passar a entender. No começo desse ano, Deus nos chamou muita atenção para o livro de Oséias, e eu gostaria que você abrisse o livro de Oséias no capítulo 1 e permanecesse aberto dentro dele. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos exorta para nesse ano 2021 nós frutificarmos. E esse é um tempo propício para isso. Tudo coopera para isso. Mas a primeira observação que eu quero fazer nesta manhã com você, e que o Espírito Santo me traz, é que tipo de fruto estamos gerando. Ou que tipo de frutos nós vamos colher. Você se lembra que o agricultor, e Jesus falou muito de semente, quem semeia trigo vai colher, quem semeia a semente do arroz vai colher, quem semeia feijão vai colher, quem semeia a bênção vai colher. Então, observe que aqui no livro de Oséias, nós vamos encontrar, meus queridos, muitos frutos. E é um livro que eu quero que você preste muita atenção, porque você vai ter a oportunidade de, em cada culto que nós tivermos, nós ministrarmos um capítulo do livro de Oséias. E hoje nós vamos ficar no capítulo 1. Observe que o livro começa apresentando o profeta Oséias, no versículo 1. E dentro disso nós podemos observar que nós temos pelo menos 5 personagens aí. Oséias, que vai gerar frutos com a sua esposa, e vai gerar filhos, que são esses frutos, que são nomes proféticos de julgamento de Deus. Olha bem, nós vamos ver um segundo tipo de semeador, que é a nação de Israel. As 10 tribos de Israel que formavam a nação ali. E essas 10 tribos, elas semearam um tipo de semente terrível, que nós vamos aqui também descobrir. Tipos de semente de busca de proteção, ao fazer pactos com as nações que Deus rejeitava, gerando idolatria, traição, infidelidade, roubo, injustiça e suborno. Nós vamos ver o terceiro tipo de semeador, que é a vida diária de Judá. Judá é formada pelas 2 outras tribos de Israel, o próprio Judá e a tribo de Benjamim, que procurou imitar os seus vizinhos e fez alianças abomináveis contra o Senhor. E nós vamos ver a nação do Egito, que é um outro tipo de semeador, semeando tropeços, engano, propondo uma falsa proteção. E por último, a semeadura da Assíria, que vem trazendo um fruto de laço, de destruição futura, de escravidão sobre o povo de Deus. Então nós temos 5 semeadores, e cada um vai colher aquilo que semeou. Por quê? Porque é certo, irmãos. A Bíblia diz que você vai frutificar. Lá em 1 Coríntios, e lá também em 2 Coríntios, nós encontramos exortação a respeito disso. Principalmente quando encontramos uma palavra que diz assim: aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Isso tudo levou, e nós vamos ver aqui o livro de Oséias, que ele se centraliza principalmente no semeador chamado Israel, formado pelas 10 tribos. Eu peço que você se concentre muito nisso, porque a partir daí você vai entender todo o contexto da palavra de Deus. Você vai ver que vai levar o povo de Israel à destruição. E no próprio capítulo 4, versículo 6, nós temos a exortação que diz:
O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Observe bem a importância de nós estarmos, irmãos, em concordância com a palavra de Deus. Observe bem de nós andarmos dentro da vontade de Deus, pois o efeito é do tipo dominó. Você lembra quando você brincava de dominó e colocava ele em pé? Você fazia aquela fileirinha bem bonitinha, mas se o primeiro caísse, todos os demais caíam atrás, um do outro. Se derrubava todos os dominós. Preste muita atenção, meus irmãos, na mensagem desta manhã. Por quê? Porque a sua queda, a minha queda, vai gerar um efeito dominó. Por exemplo, se eu cair, certamente o meu próximo vai sofrer consequências. Mesmo que no momento da minha queda ou da sua queda, o nosso próximo tenha alguma vantagem. No primeiro momento ele terá vantagem, mas logo depois vai vir as consequências. Eu quero que você deixe marcado aí na sua Bíblia o capítulo 1 de Oséias. E a respeito dessa questão da minha e da sua queda produzir um efeito dominó, vá para Provérbios 24, versículo 17 ao 18. A queda de Israel vai gerar muitas bênçãos para a Síria no primeiro momento. Mas o final vai ser trágico. Por quê? Porque há uma lei divina. Por isso que é muito importante nós sabermos que nós estamos semeando. Se nós semearmos sementes de queda, não somente nós sofreremos consequências, mas também, até mesmo aqueles que no primeiro momento, são beneficiados pela nossa queda. Olha o que diz Provérbios 24, versículo 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegre, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Para que vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Olha o alerta. Meus irmãos, quando, e aqui está dizendo, o nosso inimigo cair, nós não devemos nos alegrar e nem se regozijar. Mas muito pelo contrário, a Bíblia exorta claramente a amar os nossos inimigos. E se nós amamos, nós não temos prazer nenhum na queda de ninguém. Agora, leia comigo uma advertência ainda mais profunda. Obadias, capítulo 1, versículo 12 e 15. Obadias, é ali perto de Oséias. Obadias, capítulo 1, versículo 12 ao 15. A Bíblia nos alerta, porque os olhos do Senhor estão sobre nós, irmãos. Nos dias da nossa grande vitória, como no dia dos nossos tropeços. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão. No dia do seu infortúnio, no dia do seu sofrimento. Nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína. Nem alargar a tua boca no dia da angústia, ou seja, se alegrar no dia da angústia do outro, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Ou seja, no dia da adversidade do meu irmão, no dia do seu sofrimento, se eu me alegrar e eu até ajudar a exterminá-lo, pode ter certeza que assim como fizeste, será feito sobre nós. Por isso que a Bíblia diz claramente, irmãos, que nós podemos semear sementes de bênção e sementes de maldição. Jesus nos alertou claramente isso, quando
nós vemos que Jesus se apresenta através ali de João Batista, preparando o caminho, e em Mateus 3, 8, 10, diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 8, 10. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz de toda árvore, pois que não produz fruto bom, é cortada e lançada ao fogo. Observe o alerta de Deus para as nossas vidas. Observe a apresentação do Evangelho, que fala sobre produzir frutos. E para que nós venhamos a frutificar, nós temos que antes semear. E que tipo de semeadura tem sido o nosso? Porque João, capítulo 15, versículo 16, ele deixa claro as palavras de Jesus Cristo, dizendo que Jesus afirmou, João 15, 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes a meu Pai, Ele vos conceda. Observe o segredo chave aqui, é que Jesus nos escolheu, Jesus nos separou, Ele nos nomeou para que nós venhamos a frutificar. Agora, o nosso fruto é para permanecer, o nosso fruto é para permanecer e para nos trazer mais comunhão com Deus, ao ponto de que tudo quanto pedirmos ao Senhor, Ele nos conceda. Quando nós voltamos os nossos olhos para o livro de Oséias e nos dedicamos a aprender com o Espírito Santo como gerar frutos de bênção e evitar frutos de maldição. É isso que o Espírito Santo quer nesta manhã começar a nos ensinar. E nós vamos ver que a primeira coisa que nós vamos ver é o cenário que Oséias vivia. Irmãos, Oséias nasce no momento em que está se terminando um tempo de prosperidade como nunca se viu sobre Israel e sobre Judá. Um tempo maravilhoso, um tempo que nós mesmos pregamos tanto na igreja. Porque o capítulo 1, versículo 1 apresenta esse tempo. Oséias capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri. Nos dias de quem? Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando se fala o nome desses reis, se tem a lembrança de tempos maravilhosos. Você se lembra de Ezequias, de livramento. Um tempo, irmão, de manifestação, de milagre de Deus tremendo. Nos dias de Uzias, a graça de Deus agindo, prosperando. Jeroboão foi um dos reis com o maior tempo de toda a história do povo de Deus, reinando. Deus dando prosperidade, Deus abençoando em todas as áreas. Ao mesmo tempo em que o povo prosperava, a Bíblia diz que o povo entrava num declínio espiritual terrível. Ei, sabe por quê? Porque o versículo 2 afirma isso. Olha o declínio espiritual. Vamos ler o versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, olha bem, bem no princípio da palavra. Vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Israel semeou frutos de infidelidade, de prostituição, que levou-se a desviar do Senhor. Queridos, quais eram essas semeaduras para você entender? Israel começou a fazer pactos com nações.
a fazer tratados comerciais. E dentro disso, a elite política se corrompeu e começou a se desviar. Você se lembra que Deus proibiu alianças com povos? As alianças não poderiam ser feitas. A Bíblia diz que a elite vai se corromper de uma maneira tão grande, que a partir daí só vai existir no meio dela traição, mentira e assassinatos. Quando diz aqui que se desviou através das prostituições, está falando também da área religiosa. Os sacerdotes e levitas, eles ensinavam e permitiam a si mesmo e ao povo a prática de adoração a deuses estranhos, que você vai comigo ver isso. E nós vemos que desde todas as áreas da sociedade foi se corrompendo. Para exemplificar o que estava acontecendo, como o declínio espiritual chegou a uma profundidade tão grande, Deus ordena ao profeta: vá e se case-se com uma mulher. E essa mulher, ela é uma prostituta, é o que o texto está dizendo. Eu sei que pode haver algumas ramificações teológicas que tentam justificar que não, mas o texto diz uma mulher de prostituições. Observe bem que o próprio profeta, ele é colocado numa situação terrível. E Deus ainda fala com ele: olha, e eu quero dizer para você que eu vou mostrar o que é que o povo, a minha nação, desde o governo até mesmo o povo mais simples, está semeando. Olha os frutos que vai vir desse casamento de Oséias. Vai haver filhos de prostituição. E a Bíblia diz que no versículo 3, foi, pois, Oséias e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Mulher de prostituição, Gomer, representando a prostituição da nação de Israel, querendo, e observe bem, Deus demonstrar que o seu profeta, um homem santo, tinha que conviver nessa situação. Nesta união, irmãos, surgiria frutos, filhos, com significativos de juízo, que aconteceria com Israel. Tudo que nós fazemos é semeadura. E é interessante que a união entre Oséias e Gomer traz o primeiro fruto. Olha quem seria: Jezreel. Versículo 4. Quando nasce, Deus diz: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco eu visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Muitos estudiosos hoje querem entender o significado do nome Jezreel. E o nome que eles conseguem chegar a uma interpretação, muitos, é Deus semeia, ou semente de Deus. Nasce uma semente chamada Jezreel. E ela simboliza um tempo que daqui a pouquinho Deus vai trazer juízo sobre a casa de Jeú. Irmão, Jeú era um dos antepassados do rei Jeroboão, que você leu no versículo 1, que estava reinando sobre o Israel. Jeú foi um homem que inicialmente ele obedeceu o chamado de Deus. O profeta Eliseu vai através de um dos seus discípulos e unge Jeú para ser rei sobre Israel e para trazer Israel de volta a estar andando na vontade de Deus, praticando a vontade de Deus. E Jeú, ele começa, Deus o abençoa e ele chega ao trono. Mas quando ele chega ao trono, esse homem, ele não muda, ele não tem novas atitudes.
Ele não vai para um caminho diferente daquele que Acabe e Jezabel havia levado a nação de Israel. Ele permanece nos mesmos caminhos. Ele permanece no caminho do pecado. Ei, quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, foi para nós deixarmos as coisas velhas e tudo se tornar novo em nossas vidas, nossas atitudes, nossas palavras, nossa vida, nosso caráter, tudo mudar para a glória e louvor do nome de Jesus. Quando você se aprofunda dentro disso, você vai ver que Jeú começou maravilhosamente. Foi esse homem que exterminou Jezabel. Mas nós vamos ver que infelizmente Deus é obrigado a trazer um juízo, porque ele excedeu e não guardou a vontade de Deus. Olhe para mim, o seu Salvador disse assim, que todo o prazer dele é fazer unicamente a vontade do Pai. Quantos estão dispostos a fazer a vontade do Pai? Diga aleluia. Somente a vontade do Pai. Mas Jeú não confiou naquele que lhe chamou e lhe ungiu e lhe estabeleceu. Lembra de Jesus? Agora dizendo para ti, igreja, eu te chamei, eu te escolhi, eu te nomeei para que dê frutos e frutos com abundância. A Bíblia diz claramente que eu quero que você dê uma corridinha comigo em 2 Reis, capítulo 10, versículo 28 a 32. 2 Reis, capítulo 10, versículo 28 ao 32. Olha o que Jeú faz, ele começou tão bem. Olha como esse homem agiu. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Ele tira de sobre Israel os templos dedicados a Baal. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú, porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado, olha bem, mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel. Nem se apartou dos pecados de Jeroboão com que fez pecar a Israel nos dias. Começou o Senhor, nos dias de Jeú, a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras. É tão maravilhoso quando nós lembramos que a Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas para isso é necessário que Deus reine na sua casa. É necessário que o Espírito Santo dirija e te conduza em todo o teu caminho, para que a bênção de Deus esteja sobre ti. Quando nós lembramos que a bênção de Deus não traz maldições, não acrescenta dores, nós começamos a perguntar, Senhor, por que está acontecendo isso ou aquilo? É devido à semeadura que nós fizemos. E Deus vai trazer sobre Israel as consequências da vida de Jeú. E querido, será um tempo árduo, dolorido, terrível, que você vai ver comigo. As minhas atitudes provocam um efeito de dominó. As suas atitudes provocam um efeito de dominó, porque são semeaduras. Volte a Oséias. Observação. Deus havia dado tempo para que Jeú mudasse, para que a nação de Israel mudasse, mas eles não mudaram. Não se voltaram com arrependimento, aliança com Deus. E agora vai também nascer Lo-ruama. No versículo 6, capítulo 1, versículo 6. E tornou Gomer a conceber e deu luz a uma filha. E Deus lhe disse, põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel. Mas tudo lhe tirarei. A colheita seria a destruição total da nação de Israel. Que tipo de semeadura, queridos, eu e você estamos semeando? Olha, observe bem que Oséias vai ter uma 3ª criança. Versículo 8. Aí vem Lo-ami, e depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu luz um filho. E disse-lhe, põe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus.
Você se lembra, um abismo chama outro abismo? Queridos, creio que a maior de todas as maldições é o ser humano alcançar, adquirir a perca da graça de ser filho de Deus, e Deus não ser mais o seu Deus. Há nações que estão, meus irmãos, fazendo isso, estão perdendo o direito de filhos, estão renunciando à paternidade de Deus sobre eles. Queridos, a colheita que esse povo vai ter foi terrível, foi árdua. Quantos morreram? Quantos passaram por fome? Quantos anos de cativeiro, sem liberdade, sem casa, sem família, sem salário? Quantos anos de humilhação que você vai ver agora? Eu sei que nós estamos aqui com a claridade, por favor, apaguem as luzes. Mas eu gostaria que você olhasse para essa mensagem dessa manhã. Essa mensagem é atual. Você vai ver no final desse vídeo o que aconteceu o ano passado. Esse povo aqui vai ser destruído, irmãos. Esse povo aqui vai ser espalhado, uma parte que sobrou para o mundo inteiro. Quanta humilhação, quanta destruição, quanto sofrimento. Não somente físico, mas emocional e espiritual. Nós vamos assistir esse vídeo. E eu gostaria que você analisasse a atualidade dessa mensagem dessa manhã. Eu quero que você observe e assista. Shalom! Bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém e o assunto de hoje são os judeus etíopes e a tribo perdida de Dan. Vamos falar como o judaísmo chegou na Etiópia há 3.000 anos atrás e da ligação deles com a tribo perdida de Dan, e também da profecia da sua volta à terra de Israel e o cumprimento dela através de uma operação secreta do Mossad. E fiquem com a gente até o final, pois nós iremos visitar juntos uma sinagoga etíope. Então, se vocês estão preparados, vamos lá! A comunidade judaica etíope se chama Beta Israel, que quer dizer literalmente a casa de Israel. E por que o nome? Porque eles viviam no reino de Israel, até que há 2.700 anos atrás, os assírios invadem e destroem o reino de Israel e pegam as 10 tribos e mandam para o exílio. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar aqui um link para o vídeo das 10 tribos de Israel. Mas hoje a gente vai falar da tribo de Dan, que com o exílio eles vão ser mandados para a região que hoje em dia é a Etiópia. E eles vão se juntar a uma pequena comunidade judaica que já existia lá, graças à rainha de Sabá, que 300 anos antes sobe a Jerusalém para conhecer a tão famosa sabedoria do rei Salomão, como está contado no primeiro livro de Reis na Bíblia. E segundo a tradição etíope, graças a ela, o judaísmo vai chegar na Etiópia. E eles inclusive contam que ela se casa com o rei Salomão e eles vão ter juntos um filho chamado Menelik, que vai ser o próximo rei de Sabá. E então os descendentes da rainha de Sabá com o rei Salomão e também a chegada dos refugiados da tribo de Dan, eles dão origem à comunidade de Beta Israel. E eles mantinham práticas judaicas bíblicas, por exemplo, o Brit Milá, que é o que a gente chama de circuncisão. Eles também mantinham as práticas alimentares kasher, quer dizer, eles não comiam os alimentos proibidos pela Bíblia, como por exemplo o porco, e aqui a gente vê um prato tradicional chamado injera. E além disso, eles também guardavam o Shabat, o sábado. E eles viviam principalmente de agricultura e pastoreio. Por causa da sua localização geográfica, eles acabam ficando isolados e não sabiam por séculos da existência de outros judeus no mundo. Imaginem, eles acreditavam serem os últimos sobreviventes do povo de Israel. Mas, mesmo depois de tanto tempo no exílio, uma coisa nunca mudou: o sonho de voltar para sua terra ancestral.
todos os dias eles oravam na direção de Jerusalém. E todos os anos eles falavam Lashana Abba Berushalayim. Eles oravam em Ge'ez e diziam que no ano que vem nós estejamos em Jerusalém. E esperavam que se cumprissem as profecias, como em Isaías 11:11, que prometia a sua volta à terra de Israel. E há de ser naquele dia, o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que foi deixado da Assíria e do Egito, e de Patros e da Etiópia. E depois de tanto tempo isolados, finalmente, no século XIX, os outros judeus tomam conhecimento da existência dos Beta Israel. Tudo vai mudar no início dos anos 70, quando começa a terrível Guerra Civil da Etiópia, onde milhares vão morrer por causa do conflito e também por causa da fome. E aumenta muitíssimo o número de ataques à comunidade judaica local. Não que a vida deles fosse fácil antes, mas agora fica praticamente impossível de se viver lá. Inclusive, os não-judeus chamavam os judeus de falachas, que é uma palavra pejorativa que quer dizer estrangeiro ou sem terra. E a perseguição religiosa era tão grande que muitos foram obrigados a se converter ao cristianismo e tiveram forçadamente tatuagens de cruzes feitos pelo corpo e na testa. E nesses tempos tão difíceis, começa a surgir uma esperança, quando em 1975 o Estado de Israel reconhece o direito deles da lei do retorno. Isso quer dizer que eles têm direito de migrar a Israel e receber cidadania. Mas havia um problema enorme, já que o governo da Etiópia não permitia a volta dos Beta Israel à sua casa. Imaginem o sofrimento deles, sabendo que a sua terra prometida estava ao mesmo tempo tão perto, mas tão longe. Sabendo que o governo de Israel queria resgatá-los, mas as autoridades locais não permitiam. E enquanto isso, eles seguiam morrendo na Etiópia. Até que em 1984 começa uma operação do Mossad, do Serviço Secreto de Israel. Eles vão mandar agentes até a Etiópia. E os agentes veem que realmente não tem maneira de levar os judeus direto da Etiópia até Israel. E por isso eles vão pegar milhares de pessoas e começar uma jornada gigantesca pelos desertos em caminho do Sudão, que tinha concordado em permitir o resgate dos judeus desde o seu território, e lá foram preparados campos de refugiados. Essa operação vai ser conhecida como Operação Moisés, por causa do personagem bíblico que traz os judeus de volta à sua terra. Depois de 8.000 judeus resgatados em 7 semanas, a mídia divulga esse plano secreto. E todos os países árabes agora vão pressionar o Sudão para interromper a operação. E milhares de judeus vão ficar presos no Sudão, em campos de refugiados, e outros milhares ainda na Etiópia. E mais uma vez, o sonho que estava tão próximo deles, a casa de Israel, a terra prometida, mais uma vez vai parecer tão distante. Até o ano de 1991, quando o Mossad faz uma das suas maiores operações secretas, a Operação Salomão, onde eles vão resgatar mais de 14.000 Beta Israel em 2 dias. Vai ser um momento emocionante para todos, o cumprimento da profecia e também a reunificação dessas famílias depois de tantos e tantos anos. E nos anos seguintes, mais operações trouxeram ainda mais Beta Israel de volta à sua casa. Mas graças às relações Israel-Etiópia, as últimas imigrações já foram feitas de maneira legal e não secretamente. Vejam que emocionante a volta deles a Israel depois de mais de 2.700 anos de exílio. Inclusive, a última operação aconteceu em 2020 e aqui as imagens de dezembro da chegada de 316 novos imigrantes.
Hoje em dia vivem aqui 152 mil Beta Israel. Isso representa 1,7% de toda a população. Mas mesmo com toda a alegria de ver eles voltando à sua casa, a gente não pode esquecer o preço que foi pago. 4 mil Beta Israel vão falecer no caminho para Israel. E a gente tem que lembrar... Queridos, 2.750 anos atrás, é nesse exato período que Oséias está profetizando o que vai acontecer. O ano passado, agora em dezembro, os últimos judeus são trazidos para Israel. Eu quero lhes chamar a atenção para essa mensagem, que ela é tão atual. Vê o que você está assistindo. Veja o que você acabou de assistir. Veja o que acabamos de assistir. A história diante dos nossos olhos. Pois a palavra de Deus é como a chuva, que não volta sem antes fazer o efeito pelo qual ela foi enviada. Nós estamos aqui numa base firme, sólida, mais pura verdade. O mesmo que aconteceu com Israel, com esses que você viu. Os seus antepassados pecaram, abandonaram a lei do Senhor e as consequências foram vistas. Andando-se por um deserto, e nós vamos ver aqui coisa tremenda. No capítulo 2, Deus vai falar sobre levar para o deserto para tratar. Se você assistir aqui o final, é lindo, maravilhoso, vê-los adorando ao Senhor. E o capítulo 1, irmãos, aqui fala de juízos, de semente que plantaram e que nós temos que ter uma mudança total. E essa mudança vem a partir do momento de nós colocarmos o nosso desejo e aprendermos com o Espírito Santo como semear sementes que vão abençoar as nossas gerações, porque a vontade de Deus para nós são boa, perfeita e agradável. Sabe quais são os pensamentos de Deus ao seu respeito, da nossa família? São pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Olha aqui, que Deus diz, olha, vai acontecer todo esse juízo que eu estou dizendo. Israel vai ser exterminado, e vai um remanescente ser espalhado pelo mundo. Só que no versículo 10, do capítulo 1 aqui de Oséias, observe bem que Deus tem uma aliança, e Deus permanece fiel à aliança. Capítulo 1, versículo 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois o meu povo, se lhe dirá, vós sois filho do Deus vivo. Deus continua lutando. Deus continua bradando. Deus continua chamando eu e você. Versículo 11, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Deus permanece guerreando e lutando, meu querido, para trazer-nos e nos congregar-nos novamente. Querido, quero te convidar a dar passos em direção à promessa de Deus para a igreja hoje. Deus continua tratando lá com Israel e mostrando aos nossos olhos que Ele permanece o mesmo, Ele é fiel. E com a sua igreja, Deus tem uma aliança ainda mais superior. Com você, com a sua casa, com a sua família, com a minha casa e com a minha família. E Deus nos convida para darmos frutos que permanecerão para sempre. Independente da circunstância que nós estamos vivendo hoje, podemos parar e ter uma mudança. Ainda que nessa mudança seja necessário que o Salmo 126 se torne uma realidade, de nós irmos semeando e chorando, semeando e chorando, semeando e chorando. Vamos no meio do choro, das lágrimas, das dores, porque certamente voltaremos com sorrisos e com feixes sobre os nossos ombros, glorificando e exaltando a Deus, porque será frutos de bênção e não de maldição, frutos de vida e não de morte. Quero que você entenda nessa manhã, e para isso,
Tenha na sua mente: eu tenho que frutificar para viver eternamente com o Senhor. Sabe por que Deus, no versículo 10, faz essa promessa, mesmo Ele tendo que permitir que a destruição invadisse a tribos de Israel? Porque lá atrás houve um homem que semeou bênção, e as bênçãos que ele semeou permanece resistindo contra todas as maldições, que é aquele homem chamado Abraão. E por que Deus fala de Abraão? Para mostrar que Deus trabalha com homens falhos como ele, e como eu e com você. E se você tem fé para viver sobre essa face da terra, diga aleluia! Porque é a sua fé nessa palavra que vai fazer você sobressair e levar a sua geração futura a ser uma bênção. Então, primeiro, frutifique para viver eternamente com o Senhor. Não semeie para viver passagens rápidas. Semeie para viver eternamente com o Senhor. Segundo, semeie e leve a frutificar para que a sua família seja uma bênção sobre a terra. Terceiro, frutifique, semeie para que a nação brasileira seja uma bênção sobre a terra. Sobre a terra, sobre a terra. Irmão, não tem uma nação tão maravilhosa como o Brasil. Diga: o Brasil é maravilhoso. Diga: o Brasil é maravilhoso. Irmão, nós somos uma nação maravilhosa, em todos os sentidos. Agora, o que fazer para se tornar a nossa semeadura uma realidade de bênção? Primeiro, volte todo o seu ser para Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Primeiro, feche com Jesus. Não interessa o que os outros estão fazendo, interessa é o que você vai fazer. Primeiro, volte-se todo o seu coração, seu ser para Jesus como Senhor da sua vida e o teu Salvador. Segundo, permita o Espírito Santo gerar dentro de você essa nova criatura, esse novo ser. Se você já perdeu a essência do novo, volte, porque Ele é poderoso para te fazer de novo uma nova criatura. Se arrependa dos seus pecados. Terceiro, se arrependa dos seus pecados, se arrependa. Quarto, coloque em prática tudo que o Espírito Santo está te ensinando. Não negocie princípios. Não interessa o que estão fazendo, não interessa o caminho que eles estão andando. Santidade é santidade, pureza é pureza, visão é visão, cegueira é cegueira, pecado é pecado e acabou. Não negocie princípios. Viva o primeiro mandamento: ame ao Senhor de todo o teu coração. Você pode se colocar de pé nesse momento. Hoje Deus quer fazer aquilo que você viu e contemplou aqui. Você viu que em 2 dias 14 mil pessoas foram resgatadas. Mas Deus, nesta manhã, Ele pode, em questão de segundo, resgatar milhares de pessoas, milhões de pessoas, através de você buscar a face do Senhor. A sua oração pode muito em seus efeitos. Você pode voltar o seu coração para o Senhor, pedir perdão ao Senhor, não se deixar iludir pelas coisas desse mundo. Volte todo o teu ser para Jesus. Abrace ao Senhor nesta manhã. Comece a semear amor. Comece a semear essa comunhão entre você e o Senhor. Abra o teu coração. Senhor, nós nos voltamos para Ti nesta manhã. Queremos, Senhor Jesus, que Tu nos receba. Voltamos para Ti o nosso coração. Senhor, voltamos para Ti. Meu Deus, se desviamos, voltamos, Senhor, ao caminho. Senhor, nós Te amamos. Senhor, Tu és tudo para nós. Cante ao Senhor de todo o seu coração, vivendo esta canção. Senhor, Tu
vieste a mim, tu vieste a nós, e nós nesta manhã nos voltamos para ti. Tu és o nosso Senhor. Deus do meu coração, em ti encontrei a salvação. Tua glória e majestade quero sempre contemplar. Tu és minha adoração, Aleluia. e minha eterna canção. Olha o que nós estamos dizendo, olha o que nós estamos falando. Todo meu inteiro, Aleluia. Permita, permita, permita. és conquistado por teu amor. Vem, Senhor, com teu amor, Espírito Santo, em nome de Jesus. És um Deus eterno, só o Senhor é santo. Não existe outro. Deus Tu és incomparável. incomparável. És Aleluia. Nunca me separarei Oh, Senhor, do teu grande amor. se apega ao amor do Senhor. És o meu Senhor, eu te amo, Senhor. meu Salvador. E o meu prazer, Senhor, é estar em comunhão contigo. É estar, Senhor, Tu és Senhor da minha vida. meu Salvador. O Senhor da minha vida. Te amo, Senhor. Deus do meu coração, Senhor, nos entregamos a Ti. te encontrei a salvação. Uma salvação eterna, Senhor, é isso que queremos. Tua Uma glória semeadura, e Senhor, que gera frutos para a eternidade. Quero seguir contemplar. Senhor, nós te amamos. Tu és minha adoração, O único Senhor da minha vida. e minha eterna canção. Aleluias. Todo meu interior és conquistado por teu amor. Senhor, conquiste-nos, Senhor. Nos torna, Senhor, tudo aquilo que tu sonhaste. És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável. És tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável. És tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, Salvador. Que todo o céu, toda a terra possa nos ouvir, louvando e bendizendo ao Senhor. E que você, nesse amor pelo Senhor, possa declarar hoje e sempre: Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, amado, 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 amado. Traga-nos de volta, Senhor. Traga-nos de volta.
Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável. És tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, Salvador. Nessa manhã, em nome de Jesus, se há algum sentimento dentro de você, como você aprendeu nesta manhã, algum sentimento de alegria por ver alguém sofrendo, peça perdão ao Senhor. Se há algum sentimento dentro de você, tire esse sentimento nesta manhã. Se arrependa dos seus pecados, se volta ao Senhor de todo o teu coração. Sinta a alegria e a paz do Senhor por amar até mesmo aqueles que te perseguiram, aqueles que zombaram de você, aqueles que riram de você. Perdoa todos eles e deseja o bem a eles. Comece a semear, permita o Espírito Santo te ensinar a ser uma nova criatura. Permita o Espírito Santo agir dentro de ti. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, atua maravilhosamente, como salvaste, Senhor Jesus, em 2 dias 14.000 pessoas do sofrimento, levando de volta para casa. Faça isso nesta manhã, Senhor. Começa a salvar, Senhor, vidas e mais vidas. Começa, Espírito Santo, a gerar dentro de nós o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem e verdadeira mulher de Deus, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e verdade. Senhor, esta é a nossa oração. Abençoamos, Senhor Jesus Cristo, a nossa semeadura. Em nome de Jesus, Tu nos chamaste para ser santo, Senhor, e assim nós tomamos a atitude de viver em santidade, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós Te amamos, e todo o nosso prazer consiste em Te adorar, em Te glorificar. Eis a minha vida, Senhor, eis a vida da Tua igreja. Se você pode, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos a nossa vida totalmente ao Espírito Santo. Ensina-nos, Espírito Santo, a andar no bom e direito caminho, a rejeitar, Senhor, todas as propostas do inimigo e até mesmo da minha natureza carnal. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, conduza-me a semear semente de bênção, porque eu vou frutificar, e desde a minha própria vida, a minha família, a minha cidade e a minha nação serão abençoados. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Se você pode, levante as suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Senhor, nós Te agradecemos. Resplandece o Teu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos fortaleça, e em todo tempo, Senhor, nós sejamos uma bênção. Senhor, que a Tua misericórdia nos domine, que a Tua misericórdia nos domine, e Senhor, resplandeça mesmo o rosto sobre nós, nos guarda nas nossas entradas e saídas, desde agora, Senhor, desde agora e para todo sempre. Se você pode, adore, adore, adore ao Senhor com suas mãos levantadas, adore ao Rei, adore ao Senhor. Aleluia. Esse é o tempo de nós frutificarmos, esse é o tempo de nós darmos frutos, aleluia. Então adore ao Senhor. És um Deus eterno, só o Senhor é santo.
Deus incomparável. És tu, nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor.